E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um videozinho no canal. Vídeo de hoje para falar sobre Harry Edward Kane, esse jogador inglês aí que é um dos melhores centroavantes que o futebol viu da última década para essa e que ao mesmo tempo é esse jogador que nunca, jamais conquistou absolutamente nenhum troféu. A lista de a prateleira de medalhas lá, o Harry Kane ele comprou uma prateleira zona assim bonita de com vidro assim todo enfeitado, negócio lá para colocar réplicas dos troféus que ele ganhasse, réplicas das conquistas ali, medalhas, etc. E a única coisa que tem nessa prateleira são troféus individuais, né? Porque coletivo não tem nenhum. Sei que você já deve ter ouvido falar, né? Que o Harry Kane nunca ganhou nada. E você tem que levar isso na literalidade, porque ele de fato nunca venceu nenhum troféu coletivo no futebol. Como eu falei, tem troféus individuais, como artilharia de Premier League, agora vai conquistar uma artilharia de Bundesliga, provavelmente também vai conquistar a chuteira de ouro da UEFA, né? Mas um troféu coletivo ele nunca ganhou. E para começar a entender isso, primeiro a gente tem que entender a trajetória de carreira do Harry Kane, né? A formação dele é uma formação bem conturbada, né? Porque ele passa por muitos clubes ali na época de formação. Ele passa pelo Rovers, ele passa pelo Arsenal, ele passa pelo Watford até chegar no Tottenham. E ele chega no Tottenham em 2004 e fica na formação, na base do Tottenham até 2010, que é quando ele se torna jogador profissional. E aí, antes dele de fato conquistar o espaço dele no time principal do Tottenham, que não é fácil, na final de contas é um time da primeira divisão inglesa, independente do nível, nunca é simples. Ele acaba passando por outros clubes ali. Então ele tem uma etapa de empréstimo no Leyton Orient, ele tem uma etapa de empréstimo no Millwall, ele tem uma etapa de empréstimo no Norwich e ele também tem uma etapa de empréstimo no Leicester. E essa etapa de empréstimo dele no Leicester começa em 2013 e termina ainda em 2013. Foi uma etapa bem curtinha. E aí quando se encerra esse empréstimo do Harry Kane no Leicester, ele volta para o Tottenham e de lá ele ficaria por mais de 10 anos consecutivos sendo o grande jogador da equipe. A primeira temporada de explosão do Harry Kane, a temporada em que ele de fato teve um boom no número de gols, foi a temporada 14 e 15. Para vocês terem uma noção do salto de produção que o Harry Kane dá, na temporada 13 e 14 ele faz 4 gols. 4 gols apenas. E aí na temporada 14 e 15, temporada seguinte, ele broca 31 gols. É um salto considerável, um salto absurdo de produção do centroavante inglês. E a partir da temporada 14 e 15, o Harry Kane nunca mais deixou a peteca cair. Em todas as temporadas seguintes, ele fez pelo menos 24 gols. A partir da temporada 14 e 15, o menor número de gols que o Harry Kane entregou em uma temporada foram 24 gols. E aí, quando você leva em conta que o Kane jogou a maior parte da sua carreira no Tottenham, que teve alguns excelentes times no período, mas não é uma das grandes potências do futebol europeu. Ele conseguir manter essa média fantástica de gols é simplesmente incrível, né, cara? E aqui eu separei para vocês as vezes em que o Harry Kane chegou mais próximo de conquistar um troféu e acabou batendo na trave aí, o que culminou no que hoje a gente conhece como a maldição do Harry Kane, né? Estamos aqui com a recente, né? O Harry Kane aí jogando no Bayern de Munique. Pô, é muita loucura, né, cara? Ele tantos anos jogando pra caramba no Tottenham, não consegue vencer nada. Daí ele sai do Tottenham e vai para a equipe, para o clube que estava com a maior dinastia do futebol europeu, das grandes ligas, 11 títulos consecutivos da Bundesliga. O Bayern ganhar a Bundesliga era a mesma coisa que o céu nascer azul. E, obviamente, quando o Harry Kane foi para lá, todo mundo pensou, agora ele vai ganhar um troféu, né? E, por incrível que pareça, na primeira temporada do Harry Kane jogando no Bayern de Munique, eles perdem a Bundesliga para um Bayer Leverkusen simplesmente fantástico. Um Bayer Leverkusen que eu acho que ninguém estava esperando que fosse surgir com tanta força, porque a gente já tinha boas expectativas desse trabalho do Xabi Alonso na temporada passada, mas não nesse patamar, não para já
nesta temporada, conquistar a Bundesliga de forma avassaladora com 5 rodadas de antecedência simplesmente fenomenal. E obviamente muita gente brinca, né? Quando o Harry Kane chega no Bayern de Munique para ganhar a Bundesliga, aí o concorrente do Bayer Leverkusen vira a Espanha de 2010 e começa a jogar uma bola desgraçada e ninguém para os caras estão invictos desde o ano passado, é uma bizarrice sem tamanho. Mas outras bizarrices parecidas já aconteceram na carreira do Harry Kane que o fizeram perder troféus. A começar pela temporada 2016-2017, quando o Tottenham foi vice-campeão da Premier League. Aqui a gente até poderia citar também a temporada 15-16, em que o Tottenham também disputou o título da Premier League. Naquela temporada, dá para dizer que foi o primeiro grande, bom time que o Pochettino montou no Tottenham, que disputou o título da Premier League com o Leicester. Porém, aquele Tottenham não foi vice-campeão. Ele disputou pau a pau ali com o Leicester durante um bom tempo. Mas quando o Leicester já tinha confirmado o título inglês, o Tottenham acabou sendo ultrapassado e o vice-campeão acabou sendo o Arsenal. Porém, aqui na temporada 16-17, eles sim foram vice-campeões, perdendo a Premier League para o Chelsea, que caso os senhores não lembrem aí, esse Chelsea foi treinado pelo Antônio Conte, o grande técnico italiano. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas aqui o Chelsea foi campeão dessa Premier League com 93 pontos. E o Tottenham foi vice-campeão com 86 pontos. Cara, 86 pontos é uma pontuação muito boa. É uma pontuação que em várias ocasiões, em várias ligas, daria para você ser campeão. Porém, aqui eles acabaram pegando um Chelsea muito, muito sólido. E alguns destaques aqui sobre essa equipe do Tottenham, que era muito boa, cara. Eles foram a equipe com menos derrotas, eles sofreram apenas 4 derrotas naquela Premier League, menos até do que o Chelsea, que foi o campeão. Foi o melhor ataque, 86 gols marcados, melhor ataque da Premier League. Foram a melhor defesa, 26 gols sofridos, a melhor defesa da Premier League. E também tiveram o melhor saldo de gols, ou seja, eles foram a equipe que menos perderam, eles foram a equipe com o melhor ataque, eles foram a equipe com a melhor defesa. E ainda por cima eles tiveram o senhor Harry Kane na temporada 16-17 fazendo 29 gols e 7 assistências na Premier League. Uma temporada simplesmente fantástica do grande Harry Kane. E mesmo assim não foi o suficiente para eles serem campeões da Premier League. E olha como esse time do Tottenham era bom, cara. Eu abri aqui, esse aqui que foi o último jogo do Tottenham naquela Premier League, 38ª rodada. E olha só essa formação: Lloris, Trippier, que depois foi pro Atlético de Madrid, agora tá no Newcastle, né? Davies, Vertonghen e Alderweireld, nessa época aqueles dois jogavam demais. O grande Eric Dyer aqui jogando na volância, hoje em dia tá lá no Bayern de Munique. Wanyama também era um volante bem legal. E aqui o quarteto fantástico do Tottenham com Eriksen, craque de bola, Dele Alli nessa época que jogava uma barbaridade, Son Heung-min, o Brabo e Harry Kane, vocês podem ver aqui, meteu um hat-trick na rodada final. Então esse time do Tottenham aqui era muito, muito bom, muitas vezes até melhor de se ver jogar do que o Chelsea, que foi campeão, mas não foi o bastante para eles conquistarem um título. Outro vice que o senhor Harry Kane participou foi na Liga dos Campeões da Europa. Essa Champions aqui todo mundo conhece, é a Champions do Lucas Moura na semifinal, fazendo hat-trick contra o Ajax e classificando o Tottenham para a decisão. Uma particularidade sobre essa campanha é que o Harry Kane nessa temporada sofreu com algumas lesões e boa parte dessa fase de mata-mata ele não estava disponível, ele não estava presente para jogar, né? Mas ele acaba ficando disponível para jogar a final e acaba perdendo essa final, sendo vice-campeão da Champions League contra o Liverpool, porque convenhamos, esse Liverpool aqui do Klopp era bem mais forte do que o Tottenham. Esse aqui nem é o melhor Tottenham do Pochettino. Esse Tottenham aqui da Premier League 16-17 é razoavelmente melhor do que o Tottenham que chegou na final da Champions. É porque futebol é contexto, né, cara? Não é só preto no branco. Então, apesar desse Tottenham aqui ter um bom time, na minha opinião ele era bem inferior ao Liverpool, então nem foi tanta surpresa assim eles perderem essa final. Por mais que, devido à história, né, a forma épica que eles conseguiram chegar naquela final da Champions, foi bem doloroso, com toda certeza, para o Harry Kane perder aquele título. Outro vice veio pouco tempo depois, temporada 2021, o Tottenham
treinado pelo José Mourinho, chegou na final da Copa da Liga, que é o título menorzinho ali do futebol inglês, mas ainda assim título é título e seria com toda certeza muito importante para o Tottenham e para o Harry Kane conquistarem essa taça. E aqui uma curiosidade é que, como eu falei, foi o José Mourinho que era o treinador do Tottenham quando eles chegaram nessa final, porém o Tottenham demitiu o José Mourinho antes da final, né? E aí acabou indo jogar a final com o Ryan Mason como treinador interino. Olha a inteligência dos caras, eles têm um dos treinadores que mais sabem ganhar troféus na história do futebol, que é o José Mourinho, e demitem ele pouco antes de uma final. Ó, vocês estão de parabéns, viu, diretoria do Tottenham? Por essa aqui vocês pediram, né? E naturalmente eles acabaram perdendo a final. Aqui já é um Tottenham ainda mais fraco do que o de 16-17, né? Son, Kane, Lo Celso, Lucas Moura, Højbjerg e Winks aqui na dupla de volantes, Eric Dier na zaga já. Enfim, era um Tottenham bem mais fraco. Pegou um Manchester City fortíssimo que nessa temporada aqui ganhou também a Premier League e acabaram não tancando. Perderam apenas por 1-0, é verdade, mas eu me lembro dessa final. Foi uma final que o City teve o controle do jogo a maior parte do tempo. E aí no finalzinho ali conseguiu confirmar a vitória com um gol do Laporte e mais um vicezão na conta do Harry Kane. E você pensa que é só o Tottenham? Não é só o Tottenham não, cara. Porque em 2021 também, vale dizer que essa final aqui foi em 2021. Ainda em 2021 tivemos a Eurocopa de 2020, que foi jogada em 2021 devido à pandemia. E nesta Euro, a Inglaterra com Harry Kane jogando muita bola conseguiu chegar na final para enfrentar uma Itália. Uma Itália bem subestimada que até conseguiu ficar fora da Copa do Mundo. Lembrando que a Itália não jogou a última Copa, mas mesmo assim essa Itália conseguiu derrotar a Inglaterra na final do Euro num contexto bem doloroso, né, cara? Porque o Luke Shaw abriu o placar logo no começo do jogo com um baita de um gol marcado que o Trippier cruza da direita para a esquerda e o Shaw chega finalizando bonito. Só que no segundo tempo o Bonucci empatou o jogo foi para a prorrogação e nos pênaltis a Itália conseguiu derrotar a Inglaterra. Você está vendo aqui que o Harry Kane bateu e converteu o pênalti dele na disputa de pênaltis, mas não foi o bastante. Ou seja, o Harry Kane colecionou vices de Premier League, de Copa da Liga, de Liga dos Campeões pelo Tottenham e ainda um vice de Eurocopa com a seleção da Itália. Lembrando que ele até chegou bem perto de chegar numa final de Copa, porque na Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra chega na semifinal, enfrenta a Croácia. A Inglaterra era favorita contra aquela Croácia, mas eles acabam caindo e a Croácia avança para a final e perde para a Inglaterra. Se a Inglaterra tivesse passado pela Croácia, eu acho que seria até uma final mais equilibrada contra a seleção francesa, ou talvez não, né? Nunca se sabe o que o futebol iria nos mostrar, mas é isso, mais uma final aqui perdida pelo Harry Kane, uma final que a Inglaterra era considerada razoavelmente favorita. Se você reparar aqui nos jogadores, eu acho que os jogadores da Inglaterra são melhores do que os da Itália, exceto por alguns poucos nomes ali, tipo Barella, o Verratti, mas se você compara o ataque, por exemplo, por mais que eu goste do Immobile, acho que ele é um baita atacante, para mim nem se compara ao próprio Harry Kane aqui. E aí, mais recentemente, obviamente, temos o Bayern de Munique. O Harry Kane foi para o Bayern, custou 100 milhões de euros e está fazendo uma temporada simplesmente fantástica por lá, cara. Para você ter uma ideia, são 30, no momento da gravação desse vídeo, são 39 gols e 10 assistências dele na temporada. Ele ainda provavelmente vai melhorar esses números, quem sabe até chegue próximo ali dos 50 gols na temporada. Mas não foi o bastante por enquanto para ganhar absolutamente nada. O Bayern de Munique já foi eliminado da Copa da Alemanha para um time da terceira divisão, Saarbrücken. Perdeu a Supercopa da Alemanha ali no primeiro jogo do Harry Kane pelo Bayern. Perdeu a Supercopa da Alemanha contra o RB Leipzig e agora perdeu a Bundesliga contra o Bayer Leverkusen. O Harry Kane simplesmente não pode ser campeão. Ele chegou num clube que estava ganhando tudo domesticamente, ou quase tudo, né? Porque nem sempre conseguia vencer a Copa da Alemanha. Na verdade, nos últimos anos o Bayern não tem conseguido vencer a Copa da Alemanha, mas pelo menos a Bundesliga era de lei o Bayern vencer nos últimos 11 anos. E aí chegou o senhor Harry Kane, começou a meter gol a rodo, e o Bayern simplesmente não conseguiu vencer a Bundesliga. Tem aquela questão do pé frio, né? Muita gente acredita
nessa parada, nessa superstição. Eu não sou um cara muito supersticioso, mas eu confesso que é um pouco estranha essa história do Harry Kane, cara. É no mínimo curioso como que isso pode acontecer. Esse vídeo pode envelhecer mal, né? Porque o Bayern de Munique ainda tá vivo na Champions, vai que eles conseguem ser campeões da Champions e cala a minha boca, cala a boca de todo mundo com o Harry Kane lá. Mas eu acho que é improvável, porque eu acho que tem alguns times ali na Champions que são melhores do que o Bayern de Munique, especialmente o Manchester City e o Real Madrid, que são dois times que estarão um dos dois no caminho do Bayern se eles conseguirem chegar na semifinal. Então, é impressionante, cara. Com toda certeza não é culpa do Harry Kane, porque é um cara que tem um desempenho fenomenal. Para você ter uma noção aqui, o número de gols dele nas últimas temporadas. Ele tá agora com 39, aí 32 na passada, aí depois 27, 33, 24, 24, 41, 35, 28 e 31. Cara, isso é uma insanidade o tanto de gol que esse cara faz. Teve até temporada em que ele foi o artilheiro e o líder de assistências da Premier League em uma mesma edição. O Harry Kane é um monstro de jogador, um dos melhores centroavantes dos últimos tempos no futebol, mas eu não tenho dúvida alguma. Mas por alguma obra do destino, por alguma ironia bizarra, ele não consegue ser campeão. Ele não consegue ganhar nada. Já é um cara que tá aí com seus 30 anos de idade. Lembrando, é ano de Eurocopa, então o Harry Kane vai estar jogando a Euro com a seleção da Inglaterra. Ele é um dos principais jogadores da equipe. Pode ser que mesmo que não ganhe nada pelo Bayern de Munique, ele vença a Euro. Mas eu diria que, com todas essas evidências aqui, o mais provável é que ele continue aí de mãos vazias. Mas assim, ele tem contrato com o Bayern de Munique por mais 3 anos. Então acho que, pô, né, é impossível, vou cravar aqui, é impossível que em mais 3 anos de Bayern de Munique ele não consiga vencer nada. É impossível. Então não, o Harry Kane não vai se aposentar sem ganhar nada, mas a história, por incrível que pareça, segue por mais um ano, mesmo com ele tendo ido jogar no Bayern de Munique. E esse foi o vídeo, meus queridos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Comenta aqui o que é que você acha dessa situação sobre o Harry Kane. Você aceitaria o Harry Kane no seu time, com ele sendo um craque de bola, mas correndo o risco da maldição pegar? Aceitaria ou não? Comenta aqui o que é que você faria. Eu acho que eu estaria disposto a arriscar por um jogador tão fantástico como é o Harry Kane. Valeu por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu likezinho, por favor, para me ajudar. E nos veremos no próximo vídeo. Se inscreve aí. Um grande abraço. Valeu!